Legal. Olha, deixa eu dizer para vocês, nós vou trazer uma pessoa aqui agora. Estou muito mobilizado por esse assunto, por sinal, será nosso tema agora, será nosso tema amanhã também, com o Renato Freitas, tá? Eu vou trazer uma pessoa, deixa eu só colocar aqui na tela, cujo nome, eu quero botar algumas informações antes na tela, e já embarco a Aide aqui, né? Então, vai conversar com a gente agora a Aide Melo da Silva Borges, direto de Londrina, né, onde na final da outra semana, 2 jovens foram assassinados pela polícia, a cidade entrou em clima de rebelião, e o que a gente assiste em Londrina não é muito diferente do que no resto do país, mas lá, especificamente, houve uma rebelião popular e, da mesma maneira como lá em Santos, na Baixada Santista, um movimento das mães e dos familiares, dos jovens, dos meninos, dos adolescentes mortos pela polícia, né? De maneira... O negócio é espantoso. Os 2 meninos jovens mortos no dia 15, sábado, dia 15 da outra semana, são o Kevin dos Santos, esse que está do lado direito, de apenas 16 anos de idade, e o Wender da Costa, de 20 anos de idade. Os 2 trabalhavam juntos num lava-rápido, lá em Londrina. E aí o Wender, um pouquinho mais velho, ele abriu uma barbearia e levou este mais jovem, o Kevin, para trabalhar com ele. Na noite de sábado, eles estavam indo comprar bebida. Tá aí a foto dos 2 comprando bebida. E a vida deles acabou na saída desta compra. O Wender foi morto com 10 tiros no peito. 10 tiros no peito. Realmente algo inimaginável, né? É muito, muito impactante, né? Aqui vocês veem as mães deles. Tá? Então, a Vanessa, mãe do Wender, e a Sirlene, mãe do Kelvin, né, no desespero completo, e o levante na cidade, né? E aquela faixa muito forte, né? Favela pede paz, né? A favela pede paz, então uma mobilização muito, muito grande na cidade, né? E um clima realmente de rebelião e indignação em relação aos assassinatos cometidos pela polícia, tá? Deixa eu mostrar 2 vídeos, então, antes da Aide chegar. Um vídeo com as mães, na verdade, eu acho que é com a Vanessa, mãe do Wender, logo depois do assassinato do filho. Eles deram um tiro em vocês? Deram tiro lá, deu a minha cara, cheio de pimenta. Cheio de pimenta, olha aqui, minha perna. Tá. Olha aqui. Eu trabalhei o dia inteiro, cara, pra levar pro chão de cabelo, cara. Vocês podem explicar o que aconteceu? Eu tava no aniversário da minha sobrinha, que era hoje, na rua de cima, na Seringueira. Meu filho jantou lá, meu filho trabalhou a semana inteira, meu filho tem apenas 16 anos. O primeiro trabalho dele estava no Lava Rápido ali trabalhando. Ele estuda, ele está no primeiro colegial fazendo o segundo. Meu filho nunca roubou, meu filho não fuma maconha, meu filho simplesmente, eu não vou mentir, ele bebe. Ele gosta de fumar narguilha, ele gosta de beber a bebidinha dele, sim. Mas, gente, ele veio aqui comprar uma bebida aqui no madrugadão, quem sempre vem, eu moro na Brataque. Eles têm raiva do pessoal da vila, porque eles passam lá xingando a gente de vagabunda pra cima. Eu não sou vagabunda, eu trabalho. Meu filho trabalhou o dia inteiro. Sabe por que eu quero justiça? Porque se fosse um filho que eu tivesse, que roubasse, que traficava, eu não sentiria tanta dor, igual eu tô sentindo desse meu filho de apenas 15 para 16 anos. E foi ele com mais, teve mais outra... Mas outro tá lá, que ele tem uma vida inteira pela frente, inteira. Eles não me deixam nem chegar perto. Aí vocês foram perguntar lá, eles meteram bala e tudo mais? Deram tiro, puxaram meu cabelo, puxou meu cabelo. Chegaram, arrastaram ela como daqui lá na esquina. Eu trabalho a semana inteira. Eu trabalho de diarista. Como é que era o nome dele? Do seu filho? Kelvin William Vieira dos Santos. Eu trabalho o dia inteiro, 16 anos, primeiro emprego do meu filho. Estão vendo lá no fundo as luzes da polícia, né?
Meu filho não tem passagem nenhuma. Meu filho é inocente. Todas as pessoas, eles falam que estava no meio de carro roubado, pessoas que é envolvido, aquele menino que tá ali, eu não sei quem que é também, porque diz que foi 2 que eles mataram, eu não sei quem que é, mas é o que eles fazem, é isso. Achar que é confronto ali, não é confronto. Várias vezes eles querem arma, eles vão nos bairros, pedem arma, quando eles prendem as pessoas, eles pedem, porque eu já vi várias vezes, eu já vi eles pedindo arma pro pessoal, para depois jogar um 8ão velho em cima da vítima e falar que a vítima deu confronto, mas pode olhar na viatura que não tem uma bala. Isso aqui nem me tem, ó. Por quê? Porque eles puxaram o meu cabelo, arrancaram meus cabelos para me sair dali, me xingando de tudo quanto é nome. O que mais me dói é isso. Eu sei que eu vou perder o meu filho, eu sei, porque todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas dessa maneira não. Eles têm que chegar, eles trabalham para a lei. A lei não protege o menor, eu quero que a lei protege meu filho. Agora eu quero ver se a lei vai proteger eles, por eles tirar uma vida de uma criança de 16 anos, que apenas estava no começo do trabalho. Eu passo por assistente social, todo mês eu cuido de 2 crianças que eu adotei da minha irmã, e eu passo pela assistente social 2 vezes por mês. Ela sabe do relacionamento do meu filho não é envolvido com nada, mas amanhã joga um monte de droga, põe na viatura, para eles fingir que eles são inocentes, que os policiais são inocentes, e eles são corruptos, eles são bandidos, porque eles moram no Abrataque. Mas eu quero que vocês vejam, as autoridades, protejam esses meninos, vai atrás, sabe por quê? Porque nós, mãe, eu falo pelas mães do Brasil, hoje, mãe do Brasil, olha pra mim hoje, que hoje eu perdi um filho, amanhã pode ser vocês. Assine essa lei para que eles usem uma câmera com eles, porque é o que eles fazem com os nossos filhos. Eu quero ver qual é a lei agora que vai em cima. Eu quero que a autoridade olhe para mim neste momento e olhe para uma mãe que está sofrendo pelo filho que não é bandido. Amanhã pode olhar no jornal, tá cheio de droga lá dentro. Sabe por que eles demoram para chamar o CIAT, para chamar o SAMU, para não dar tempo de socorrer, para que eles dão tempo da outra viatura, trazer droga e trazer uma arma para colocarem neles, para falar que foi um confronto. Ei, mães, quantos confrontos nós já teve? Quantos confrontos de criança, confronto dos nossos filhos, mãe? Olha para mim, mãe. Olha para mim, mãe, e vamos lutar pela vida dos que ficou, porque meu filho não volta mais, ele já se foi, mas ainda temos chance de lutar, mães, pelos outros que ficou, porque meu filho estuda. Eu vou mostrar o boletim de escola do meu filho, que ele estuda à noite, trabalha de dia, 6h30 da tarde, ele toma banho para ir na escola no Moraes. Ele não era vagabundo. Eu sinto muito em falar isso, mas eles vão querer prova, mas a prova tá ali, ó. Pode olhar amanhã na viatura que tá cheia de droga ou uma arma que foi confronto. Isso é tudo mentira. E eu peço justiça nesse momento. Tá aí. Muito forte, né? É muito chocante. Essa vocês viram a Sirlene, mãe do Kelvin dos Santos, né? Um dos meninos assassinados. Aqui eu vou mostrar, antes de embarcar a Aide, um vídeo de um homem indignado com a presença da polícia logo depois, né? Porque a Aide vai contar o que rolou lá. O que rolou. Matou adolescente ali em cima. Ó, esse vídeo, inclusive, é do coletivo da AID, tá? Justiça por Almas. E agora quer oprimir aqui embaixo. Ô, ajuda! Ô, Natália, você matou uma criança de 15 anos, irmão! Uma criança, seu vagabundo! Uma criança vocês matou, mano! Uma criança! Você tem noção disso aí? Você tem filho? Você matou uma criança! Seus filhos da puta! Vocês matou uma criança! Nossa, que raiva, mano! Trabalhou o dia inteiro lavando o carro. Mano, o moleque trabalhava lavar rápido, velho. O que vocês fez, mano? Meu Deus, velho. Tá ao vivo essa porra aqui. O que vocês fez? O que vocês fez? Seus desgraçados! Vocês matou o moleque de 15 anos! Calma. Seu filho da puta! Seus desgraçados! A mãe do moleque tá ali chorando. Que perdeu a irmã dele esses dias. E os pode meter bala, tá ao vivo, mete bala, tá ao vivo isso aí não.
Eu não me intimido, não tenho medo. Eu não tenho medo. Você pode me matar. Seu assassino. Jonas, calma. Seu vagabundo. Vagabundo é vocês. A polícia é vagabundo. Dureza, né? Não é só a Londrina. É evidente, né? Eu já entrevistei, um dia desse eu vou trazer ela aqui, a Débora da Silva, né? Foi uma das fundadoras do movimento Mães de Maio, lá de Santos, da Baixada Santista. Não é por conta das mortes de agora, não. Era das mortes de 2006. Em 2006, quando houve aqueles ataques do PCC a postos de polícia, a vingança da polícia do estado de São Paulo, né? Por sinal, o governo Cláudio Lembo, ele era do DEM, mas era da aliança com o PSDB. Ele tinha acabado de assumir o governo do estado no lugar do Alckmin, que tinha saído para ser candidato a presidente contra o Lula, por sinal. O movimento Mães de Maio é o movimento das mães e familiares presta atenção, das 505 pessoas mortas pela polícia. Nunca houve uma mortandade numa cidade do país, ou num estado brasileiro. 505 pessoas, imensa maioria jovens negros mortos pela polícia. Nunca houve punição. Então tá aí, a Débora, né, é uma lutadora, realmente uma grande liderança da luta pelos direitos dos jovens, das mães, das periferias, e agora é uma honra, uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza receber a Aide Mello aqui para conversar com a gente. Oi, Aide, muito bem-vinda. Oi, Mauro, bom dia. Eu agradeço a sua oportunidade, né? Estar falando aqui no nome da nossa cidade. Não é em nome de um movimento, de um só coletivo. É em nome da população que está cansada de tanta brutalidade e tanta devastação que a polícia tem feito aqui ao nosso redor. É isso aí. Aide, você tem uma camiseta, você está carregando uma camiseta desses dois meninos, que não são os dois, não são o Kelvin e o Ender mortos agora, assassinados agora, não. Eles foram assassinados em 2022. Conta a história deles. O Justiça por Almas nasceu, né, após a execução do William Júnior e o Anderbal Júnior. Eu sou tia do William Júnior, que está na foto de camiseta vermelha. Eles foram executados no dia 6 de maio, dentro de um carro, onde não houve uma voz de abordagem, não houve um pedido de parada e nem sirenes ligadas. Dentro do carro, eles estavam em 3 jovens, né, indo ao shopping se divertir, porque o William tinha 18 anos, Anderbal 21 e o sobrevivente 23 anos na época. E como toda reação, né, da família, a gente fica num estado de choque muito surreal, é algo muito inexplicável, né? A gente ficou muito perdido na época, né, e após um tempo, um pouco mais de 30 dias de tudo que aconteceu, a gente teve uma procura pelos familiares e o advogado da vítima sobrevivente para nos contar o que realmente tinha acontecido. E aí a gente percebeu que até nós estávamos sendo enganados pela polícia e pela mídia da nossa cidade. Ele relata que não houve essa abordagem, foi um confronto forjado e que eles foram executados a sangue frio. Foram 50 tiros de fuzil e .40 dados em um carro com 3 jovens às 5h31 da tarde, numa plena sexta-feira. Após a gente saber a verdade, né, a minha irmã Aida Mello, juntamente com a Valdirene da Silva, que é a mãe do Anderbal, decidiram criar um movimento para lutar, né, pela justiça e para poder lutar pelos que ficaram, porque a gente fala que essa luta, ela não é por eles, porque eles não vão voltar, né? A gente tem essa consciência, assim como a dona Sirlene falou no ato do momento em que ela descobriu que era o filho dela que tinha sido executado, ela já tinha essa plena consciência de que o filho dela não iria voltar, mas é pelos que estão aqui, né? E aí, em conversa, os dois chamam júniors, né?
E a minha irmã deu a sugestão de fazer justiça pelo Júnior. E a Valdirene é uma pessoa muito cristã. Ela falou assim, Aida, a nossa luta vai além dos nossos meninos. E o que você acha de fazer a Justiça por Almas? Elas entraram em um acordo e criaram o Instagram. E a partir disso, muitas pessoas começaram a procurar a página, que já estavam na luta antes de nós. Muitas pessoas se apoiaram na nossa força, na nossa garra, de não ter medo de estar enfrentando tudo. E nós descobrimos que aqui em Londrina havia tido um movimento parecido, mas por conta da pandemia, esse movimento se dispersou, né? E assim a gente vem lutando desde então, desde junho, julho de 2022, né? Tentando apoiar essas famílias que infelizmente vem acontecendo depois de nós e tentando buscar perante as autoridades, né? Melhorias, né? Câmeras nas fardas, são diversas solicitações que a gente faz para que isso venha se acabar. Você é a tia do William Júnior, é isso? Sim, o de camiseta vermelha. Isso, do William Júnior. E hoje você que está à frente do coletivo, o Justiça por Almas, é isso? Sim, há um ano, né, a minha irmã, ele era filho único dela. É uma coisa que é muito forte, que o William Júnior nasceu no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Para quem é mulher sabe que esse é um dia muito importante. E um outro dia que se faz mais importante ainda na vida de uma mulher é o Dia das Mães. E no dia 8 de maio de 2022, que era Dia das Mães naquele ano, ela estava enterrando o único filho que ela sonhou e desejou com muito carinho, educou, tratou ele muito bem, foi criado dentro da igreja, não tinha nenhum envolvimento com coisas erradas, atos ilícitos. Não que isso venha justificar essas atrocidades, porque a gente não compactua, né? Eu sempre falo que se a pessoa foi pega em flagrante, num ato ilícito, o policial não tem o direito de tirar a vida dela, né? Como tem sido feito. E o Anderbal também, ele é o primogênito, né, de 3 filhos da Valdirene, 3 filhos homens. Ela também estava no Dia das Mães velando e enterrando o primogênito dela. Tá. Quantas pessoas participam do seu coletivo Justiça por Almas? Hoje aqui em Londrina nós temos em torno de 50 famílias, né, num grupo de WhatsApp. Mas eu tenho muito mais famílias que isso, que elas participam anonimamente por ter medo de represária, medo por conta de terem outros filhos, netos, né? Então a gente tem um apoio até um pouco maior. É difícil, né, para a gente, porque a gente precisa de um apoio físico, isso é muito importante, mas a gente também precisa entender essas famílias que têm medo, né, e que preferem ajudar anonimamente. Aide, esses dois aqui são exatamente o Kelvin e o Wendel, né? Agora, assassinados agora. O que aconteceu aí? A gente viu o relato feito pela Sirlene, né? A mãe do Kelvin, mas o que aconteceu, o assassinato deles e o que aconteceu na cidade depois do assassinato? Pelo que eu entendi, teve praticamente um levante aí em Londrina, né? Sim, Mauro. Esses meninos foram executados no dia 15 de fevereiro e são literalmente executados, porque, como você falou, o Wender levou 10 tiros no peito. Um tiro bastava para ele morrer. Mas havia necessidade de matá-lo? Se, como a polícia fala, que o carro que eles estavam era suspeito de estar cometendo alguns assaltos, terem sido visto em algumas cenas de assaltos aqui em Londrina, mas era suspeito, não tinha nada confirmado. No entanto, que depois, né, foi feito um levantamento e foi constatado que a proprietária do carro vendeu esse carro para uma pessoa, não tinha feito transferência, mas não se confirmou que esse carro estava nesses supostos assaltos que nem a polícia fala, né? Então,
eles foram executados brutalmente, inocentemente, pela polícia da nossa cidade, e a população se revoltou, sabe por quê? Porque é uma comunidade que já vem sofrendo há muitos anos com o abuso das autoridades. Tem um relato da dona Vanessa, mãe do Wender, que a filha dela, há uns anos atrás, presenciou um abuso de autoridade e denunciou esse abuso de autoridade. E ela foi perseguida pela polícia, foi ameaçada pela polícia. Então, é uma comunidade que já vem sofrendo há muito tempo e todo mundo já está cansado de confronto, onde é só um lado que atira, é só um lado que é prejudicado e é sempre a mesma história, né? Aqui a gente costuma dizer que são os kits confronto que esses policiais carregam dentro das viaturas e, comprovadamente, no início de 2023, foi feita uma operação pelo GAECO aqui em Londrina, onde dentro de um batalhão, era uma operação que já estava investigando alguns policiais, 4 policiais, exatamente, por alguns atos ilícitos, né, que eles estavam cometendo, e nessa abordagem que foi feita dentro do batalhão, foi encontrado os kits confronto que a gente sempre falava. Inclusive, em outubro do ano anterior, nós tivemos uma reunião com um promotor da cidade e falamos para ele isso: doutor, eles carregam arma, eles carregam droga para implantar nas vítimas e falar que foi confronto. E ele falou assim que se ele acreditasse no que 10 famílias que estavam ali na sala estivessem falando, ele teria que acreditar que a polícia tinha um arsenal guardado, e a gente confirmou para ele, eles têm. E 2 meses depois, o próprio GAECO foi ao batalhão e apreendeu esse arsenal todo. Existiam diversas armas, munições e drogas escondidas em diversos departamentos do batalhão, inclusive dentro de kits de primeiro socorro e caixa de relógio, e não haviam sido relatadas essas coisas que foram encontradas ali dentro do batalhão, né? Então, assim, é algo que a população vem sofrendo há muito tempo, a população está cansada de tantos inocentes serem vitimados por essa mentira, estão cansados da opressão da polícia, porque muitos não podem dar o grito de socorro, o grito de justiça, porque são ameaçados. A favela lá, a comunidade da Brataque, tem sido constantemente, estão passando com viaturas a qualquer hora do dia, e se intensificou essas rondas, né, que eles falam que são rondas, mas o engraçado é que essas rondas só acontecem dentro das periferias, né? Se você for no calçadão de Londrina, no centro da cidade, ou na Gleba Palhano, que é uma região mais nobre que nós temos aqui, você não vê essa intensidade de viaturas fazendo ronda, cuidando da cidade. O que eu soube foi isso, até ontem você me falou, né, que a resposta da polícia diante do protesto foi de ir para as periferias e aumentar o nível de violência e de ameaça nos últimos dias, né? Exatamente. Inclusive, o governador Ratinho Júnior enviou de Curitiba um batalhão especial, que é o BOP. Aqui em Londrina, nós temos a Choque e a Rotan, que é o batalhão que executa os nossos jovens. E vieram lá de Curitiba diversas viaturas, não vou saber te precisar quantas, mas foram mais de 10, juntamente com o secretário de Segurança, que é o coronel Hudson Teixeira, para tentar oprimir, eu falo oprimir mesmo, né? Para oprimir o nosso grito, o nosso clamor, né? E principalmente dessas 2 famílias que estão mais em evidências agora, que foi o que deu o estandarte para tudo isso, né? E na quinta-feira pela manhã, o governador do estado esteve aqui em Londrina, por uma agenda que ele já tinha, né, anteriormente. Em entrevista, ele, mentiroso, falou que enviou o coronel Hudson para conversar com as mães
a dona Sirlene e a dona Vanessa. E foi até noticiado em alguns canais isso, além da entrevista, ele falando, né, sendo gravada, foi noticiado em algumas redes de canais. Eu até não publiquei essa mensagem na nossa página do Instagram, porque eu sabia que era uma mensagem mentirosa. Então, assim, a gente fica à mercê, né? Ele vai na televisão e fala que está dando todo um apoio, que o secretário de Segurança veio conversar com as famílias, sendo que o apoio que ele deu para a gente foi uma polícia mais ostensiva e mais ameaçadora, né? E não foi um apoio, não foi o que a família precisava no momento, né? Amanhã, inclusive, nós vamos ter aqui o deputado Renato Freitas para falar também dessa situação em Londrina e em todo o estado do Paraná. Aide, nem sei o que eu digo para você, sabe? É uma dor, uma revolta no peito, assim, e não consigo também dimensionar a dor de vocês, sabe? Por mais que eu tente, por mais que eu tenha empatia, eu acho que o que a tua família passa, né, a família da Silene passa, o que a família da Vanessa passa, são situações que quem não passa, por mais que tenha empatia, por mais que tenha proximidade, a gente não consegue ter a dimensão do tamanho da dor, né? Então, de qualquer maneira, quero estender meu olhar, minha solidariedade, meu coração para você e para toda a sua família, né, nesse momento. Eu vi que vocês tomaram algumas iniciativas lá. O que foi esse varal que vocês fizeram lá? Aí, ou fizeram aí em Londrina? Quando a minha irmã criou o movimento, eu estava de licença médica e fiquei, né, até ter alta médica, eu fiquei um tempo sem me aprofundar do que era o movimento que a minha irmã estava na frente. E quando eu tive alta médica, eu conversei com ela, né, e comecei a conhecer as famílias, e eu via em um ou dois atos que nós fomos à rua, a gente tinha algumas faixas e distribuía um panfleto falando sobre a luta e reivindicando as câmeras corporais, juntamente com GPS de viatura e exame toxicológico, e as pessoas sempre ficavam em dúvida, mas o que é isso, o que é aquilo? E aí, uma coisa que é muito difícil para quem passa por essa perda, Mauro, é o julgamento da sociedade, né? A gente tem muitas pessoas para apontar, mas pessoas para ouvir a verdade e os erros que existem nos inquéritos, que são inúmeros erros, não tem, né? E aí, o que eu mais ouvia, era bandido, tinha que morrer mesmo. Lutar para quê? Eles não vão voltar. E aí eu tive a ideia, né, de criar algo que fosse com a imagem dessas vítimas, né? Porque quando você fala de uma pessoa é uma coisa, mas quando você vê o rosto daquela pessoa é outra coisa, né? E aí eu, em conversa com os familiares, nós criamos o Varal da Memória. Essa foto é um pouquinho mais antiga, hoje ele é um pouco mais extenso, infelizmente. Esse Varal da Memória, ele está em ordem cronológica, a primeira vítima é do ano de 2010, mas tem diversas outras, assim como eu te falei, que as famílias preferem não pôr a foto, porque tem medo de represária. E então, a gente criou essa cronologia para a sociedade entender a nossa luta e ver que os nossos meninos eram jovens, a maioria deles, porque eu tenho, se não me engano, são 2 ou 3 vítimas entre 32 a 34 anos, um de 41 anos, quando faleceu ele tinha 41 anos, e os demais, a faixa etária é de 15 a 26 anos. Então, são todos jovens, cheios de sonho, a maioria trabalhador. Temos, sim, pessoas no nosso movimento, vítimas que tiveram envolvimento com atos ilícitos, mas estavam tentando seguir a vida de forma honesta, e nem por isso nós estamos aqui para julgar. É o que eu sempre falo para a família quando a família procura o movimento. Me conta a história do seu filho ou do seu esposo, porque ele era uma pessoa, ele era uma vida.
independente se ele estava cometendo algo ilícito ou não. Se você quiser falar, fique à vontade. Se não quiser falar, eu te respeito. Não estou aqui para julgar, porque esse não é o nosso papel. E mesmo esses que tinha envolvimento, algum tipo de envolvimento anterior, a maioria ali já tinham cumprido pena há muitos anos, estavam já seguindo a vida trabalhando e não mais envolvidos no crime, a gente não pode julgar, e mesmo assim, no ato em que eles foram executados, nenhum deles estavam com algo ilícito ou cometendo um crime. Então, essa foi a ideia, né, para a gente poder mostrar para a sociedade, né, e aí a gente colocou o nome de Varal da Memória. É algo que impacta muito quando a gente vai nos atos e coloca essas fotos, principalmente para as famílias, né, que elas ficam, assim, arrepiadas de ver, e a gente tenta mostrar essa verdade para a sociedade, né. Aide, muitas manifestações de solidariedade, de carinho para você. Eu estou vendo aqui o Paulo Pinheiro dizendo: fica claro que Londrina se tornou uma escola para ações de extermínio. Mesmo protocolo sempre. Jovens pobres, kits com drogas e armas e toda a estrutura judiciária acobertando, inclusive o governo do estado, só enrola. É isso aí, Paulo. Você me mandou, Aide. Bom, quem quiser pode acompanhar, ó, @Justiça por Almas, tá? No Instagram, né, Aide? Isso, no Instagram. Tá? No Instagram, então, @Justiça por Almas, você pode acompanhar o coletivo e a luta dessas mulheres lá em Londrina. Você me mandou mais algumas fotos de alguns jovens sobre os quais você queria falar, não é? O Davi, ele é um caso bem emblemático, né? Ele aconteceu um mês e uma semana após a execução do meu sobrinho, e um jovem de 15 anos, que morreu no dia 15 de junho de 2022 com 15 tiros. É algo que a mãe dele sempre frisa, né? Ele tinha 15 anos, morreu no dia 15 com 15 tiros. Desses tiros, 4 pelas costas e os outros 11, todos em região de peito, de tórax. Ele tem os dedos da mão destra decepados, inclusive em laudo, escrito que os dedos dele foram decepados em sinal de autodefesa. Como que uma pessoa está com uma arma apontando para a polícia ou confrontando a polícia, tem os dedos decepados em sinal de autodefesa, e essa arma não existe uma gota de sangue dessa pessoa? Então, assim, são muitos detalhes que a mídia não mostra, né? E a gente, como família, tem que ficar em cima buscando e tudo mais. Inclusive, Mauro, eu queria fazer uma colocação aqui, que fazendo um levantamento com as famílias, são sempre os mesmos policiais. O Davi Gregório, um dos policiais que executou o meu sobrinho, estava na ação que executou o Davi. Temos outro policial da ação do meu sobrinho que executou o Gabriel Arantes, o Danilo Araújo, dentre outros que eu não posso citar nome porque as famílias têm medo. E, inclusive, 2 policiais que executaram o Ender e o Kelvin participaram de uma chacina dia 7 de fevereiro de 2024 aqui em Londrina, onde foram executados 6 jovens. Inclusive um deles, o João, que era o aniversário dele, o dia de aniversário dele, e ele foi executado pela polícia no dia do aniversário. Fora que um desses policiais que está na morte do Ender e nessa chacina também participou da Noite Sangrenta, que foi em 2016 aqui na nossa cidade, que foi algo assim que parou a cidade, a população tinha medo de sair, tinha toque de recolher, assim como foi agora com o Kelvin e o Ender, né? O Ender, existiu esse toque de recolher, a população tinha medo. Após as 6 horas da tarde, ninguém saía na rua, porque a polícia se caracterizava, se vestia toda com touca ninja, todo de preto, e saiu executando jovens que estavam
comemorando aniversário, que estavam em churrasco de amigos, simplesmente assim. Então, assim, o que eu sempre falo, se esses policiais tivessem sido investigados de forma correta lá atrás, eles não teriam matado o William Júnior, o Anderbal, o Davi Gregório, o Danilo Araújo, o Kelvin e o Wender também. É isso que a gente precisa, sabe? De uma força-tarefa para que algo seja feito diferente. Uhum. Impressionante. Nossa, estou muito chocado. Acho que está todo mundo, né, que está assistindo aqui, muito. Quem é o Cauê? O Cauê também é outro jovem de 15 anos, né? Eu enfatizei o Davi e o Cauê, porque o Kelvin era apenas um menino de 16 anos. A gente já teve essa idade e a gente sabe que essa idade a gente está descobrindo as amizades, está descobrindo as coisas da vida, né? E então eu priorizei esses dois por conta da idade, né? Que eram jovens, muito jovens, e assim, eles são taxados como bandidos de alta periculosidade, que é algo absurdamente, né, de se acreditar, a gente fica estarrecido com o que é falado. E o Cauê foi executado com 3 tiros. Ele estava num carro com 4 amigos na cidade de Jataizinho, ele é aqui de Londrina, e um dos meninos que sobreviveu conta que ele já tinha levado um tiro na perna e ele ficou apavorado e ele falava assim, eu vou morrer, e os meninos falavam assim, não, você não vai morrer, nós vamos descer do carro, tá todo mundo rendido, todo mundo se entrega, né, para eles averiguar, porque também foi uma perseguição que começou do nada, com uma suposta denúncia de assalto, e os meninos, todos jovens, né, com medo, correram da polícia e tentaram se esconder num estabelecimento da cidade e foram executados. 2 dele, outros 2 foram presos. Então, assim, é mais pela idade, né? Você vê que eles não têm limite, né? Para eles é matar. Não importa. Primeiro eles matam, depois eles perguntam quem é. Depois eles vão procurar saber. O Davi Gregório, ele foi colocado na televisão como traficante, como dono da boca de tráfico ali da região onde ele foi executado, que nem era a região que ele mora. Ele estava passando na região para ir ao centro de Londrina e ele tinha apenas 15 anos, mas na reportagem colocaram homem não identificado e já colocaram ele como se fosse um homem. Olha essa foto do Davi. Você olhando, é uma foto das mais recentes, antes dele falecer. Você fala que ele é um homem. Ele não era um rapaz alto, para você falar assim, não, ele era um moço muito alto, nós nos enganamos pela estatura. Não, ele tinha uma estatura média e uma cara de criança. Como que você fala que isso é um homem, né? Que ele era um homem. Então, é muito doloroso, né? A família passar por tudo isso, né? E ainda ouvir essa mídia mentirosa, né? Você separou também o Vitor Hugo para trazer para nós. O Vitor Hugo é uma vítima de Sertanópolis, aqui da região de Londrina. É um caso que mexe bastante, porque ele foi muito perseguido pelo policial que matou ele. Inclusive, esse mesmo policial, quando o Vitor tinha 18 anos de idade, fez uma abordagem e falou para ele que ou ele assumiria a droga que esse próprio policial iria apresentar na delegacia, ou ele morreria ali naquele momento. E ele preferiu assumir a droga e ficou 6 anos preso, e ele estava de saidinha quando ele foi executado pelo mesmo policial que forjou esse ato infracional na vida dele. Uma testemunha, né, o Vitor correu por algumas ruas da cidade com medo, né, desse policial, porque ele já sabia o que o policial era capaz, ele já sabia das ameaças, e uma testemunha, ele adentrou uma casa
E uma testemunha viu, né, toda a ação, e o policial deu um tiro de 12 no olho do Vitor, e alguns tiros no rosto e os demais no peito. Foi literalmente uma execução. Nossa, Aide, para, você separou mais uma foto. O Vinícius Marconato. A mãe do Vinícius é a dona Vanessa, ela é de Limeira, São Paulo. Agora, em 16 de março, vai fazer um ano que ele foi executado com 7 tiros. A ação não teve uma abordagem como de praxe, né? A maioria, você ouvir relato por relato, é sempre a mesma coisa, onde os policiais deram 2 tiros no mato, acabaram alcançando ele. Tiros. Desses 7 tiros, um desses tiros foi Opa. No outro, a distância com zona de tatuagem. A mãe dele pede um grito de socorro. Tá, deu um probleminha na conexão. Ela não conseguiu voz para expor o que realmente... Deu um problema na conexão, Aide, a gente perdeu um pouco, tá? Ah, pronto, caiu a Aide. Gente, nossa senhora. O que é isso, né? Agora é isso, né? O país inteiro. As periferias de todo o país. Esta é a realidade das periferias de todo o país. Amanhã vai estar com a gente o Renato Freitas. Tá? Ele esteve lá em Londrina, está acompanhando esses casos todos, vivencia ele mesmo, né? Eu conheci o Renato, foi por conta das ações da polícia contra ele, né? Quando ele já era vereador. Né? É muito... com a minha querida Rebeca Mota, na época lá que eu estava na Fórum, a Rebeca viveu todo o massacre de Paraisópolis ali também, né? A Débora, das Mães de Maio, é uma loucura, é um país cruel mesmo. Aide, vamos ver, voltou. Oi, Aide, que bom que voltou. Desculpa, Mauro. Então, não, e a dona Vanessa, né, que é a mãe do Vinícius... Começa de novo a falar dele, que ficou ruim a conexão, a gente não entendeu. Ah, tá. O Vinícius, agora em 16 de março, vai fazer um ano da execução dele. Ele tinha 24 anos quando aconteceu. Ele trabalhava, nunca teve envolvimento com ato ilícito, nem ato infracional, né, quando menor de idade. E ele estava saindo numa festa e a polícia seguiu o carro dele, a gente não sabe o motivo, né, e disparou 2 tiros. Ele assustou e correu para o mato, mas a polícia conseguiu alcançar e o executou com 7 tiros. Comprovadamente em laudo, um desses tiros foi em têmpora direita, ou quer dizer, no rosto, ao lado direito, né, com zona de tatuagem, que é o chamado tiro a queima-roupa. Foi feito o exame balístico, né, e residográfico nele, não constatou pólvora ou qualquer coisa assim, né, e a mãe, a dona Vanessa, que é lá de Limeira, ela está pedindo um grito de socorro, porque na cidade, as famílias que têm, ela falou para mim que são em torno de 9 a 10 famílias ali em Limeira, mas todas têm medo, é só ela e um pai, o pai de uma outra vítima que está tentando lutar, que está tentando provar a inocência dos filhos, e a mídia lá não tem dado voz para ela, né, ela está muito perdida ainda, né, então eu peço aqui para quem for aí da região de Sorocaba, Campinas, que alguém que conheça um movimento, né, que possa auxiliar essa mãe. Eu tenho conversado com ela e auxiliado em algumas coisas, né, mesmo de longe, e a gente precisa dessa união, né, para que a gente possa fazer a diferença. Eu converso, Mauro, com diversas famílias, não só aqui de Londrina, mas em Curitiba, nós temos uma rede também. Eu falo nós porque é uma dor de todas nós, né? Todas nós perdemos da mesma forma, então eu me encaixo nisso, então eu sempre falo nós. É a chamada Rede Nenhuma Vida Menos,
e o Desmilitariza, são 2 movimentos muito ativos, têm sofrido muita perseguição lá em Curitiba, e foi o primeiro movimento que a gente conheceu, né, a minha irmã conheceu, foi o Rede Nenhuma Vida Menos, que daí a gente começou a entender que nós não éramos as únicas a passar por esse momento, por essa injustiça, e começamos a conhecer, né? Hoje eu falo para você que eu falo com mais de 100 famílias, tem famílias do Pará, de Sergipe, São Paulo, de Santa Catarina, tem diversas regiões, e literalmente eu não consigo apontar para você qual é o pior caso, porque é tanta brutalidade que eles fazem com os nossos filhos, os nossos esposos, que eu não consigo falar para você assim, não, o meu sobrinho foi o mais cruel, ou o Kelvin foi o mais cruel. O Underbaum, ele morreu com um tiro. Primeiro tiro que pegou na nuca dele e saiu próximo ao nariz, já o matou, porque o sobrevivente já relatava para gente que quando ele escutou os 2 primeiros tiros, ele olhou para o Underbaum e viu que o rosto dele perdeu a cor, que ele ficou pálido, e ali ele entendeu que o amigo dele tinha morrido. E depois nós fizemos uma perícia particular, e essa perícia constatou que ele realmente morreu com esse primeiro tiro, em milésimos de segundo, e após esse primeiro tiro, o Underbaum levou mais 21 tiros, inclusive um tiro a queima-roupa no coração. Então, assim, é estarrecedor você ouvir isso, né? O meu sobrinho, ele levou pelo laudo oficial do IML, foram 15 tiros, mas no laudo particular foram 17. E o Underbaum também, pelo laudo do IML, foram 19 tiros, e pelo laudo particular deu 22 tiros, né? Sobrevivente sobreviveu depois de levar 7 tiros também, todos em região de tórax e um no rosto. E Nossa. ele foi um milagre, né? Ele realmente foi um milagre para poder ficar para contar a história e a gente tentar fazer a diferença e lutar pela justiça. Porque se não fosse ele, eu acho que a gente não teria tido essa visão, porque é um momento muito delicado. A gente fica. A minha irmã, na noite que meu sobrinho faleceu, ela falava assim para mim: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, que eu não vi que o William Júnior estava roubando, que eu não vi que o William Júnior. Porque eles foram taxados como quadrilha de alta periculosidade de assaltos de carro de luxo. Porque a família nossas famílias têm alguns carros que são de luxo, inclusive o carro da mãe do Underbaum, na época era uma Hilux, e ele andava com os amigos, a família tem uma rede de lavanderia, presta serviço para diversos hotéis aqui em Londrina, e o Underbaum fazia, às vezes apurava de serviço, tinha que fazer uma entrega, o Underbaum pegava o veículo particular da família para fazer essa entrega, e depois saía com os meninos, e a mãe sabendo onde ele estava e tudo. Então, assim, até o veículo particular da família foi colocado, estampado na televisão como um produto de furto, e não era, né? Então, são diversas e diversas atrocidades que, de verdade mesmo, eu não consigo falar para você qual é a pior, porque eu conheço a história do Underbaum e do William Júnior, e aí depois eu conheço a história do Davi, que é estarrecedor, um menino de 15 anos levar 15 tiros, ter muitos tiros no braço, antebraço, e todos pegarem em regiões cruciais, e dentre outros, né, que nem o Vinícius levar um tiro no rosto, o Vitor levar um tiro no olho, estarrecedor. A gente tem vítimas aqui que já estavam rendidas de joelho, levou um tiro e morreu, mas a pessoa já estava rendida, né? Ela não teve uma atrocidade de tiros, mas ela já estava ali rendida e algemada. Por que não levou preso? Por que tinha que matar? A ideia é muito chocante, tudo muito chocante. Você traz para nós uma realidade, né?
essa conversa. O pessoal enche a boca para falar de democracia, né? Mas não existe democracia nas periferias, né? Democracia não é uma realidade nas periferias. Os mais pobres do Brasil, não, os trabalhadores brasileiros, os pobres do Brasil, não conhecem democracia, né? Não tem. Sim. Não tem. Você... Fala, por favor. A família do Kelly e do Ender tem sido duas mães, assim, muito guerreiras, né, muito fortes, porque eu as acompanhei, assim, durante a semana passada em alguns atos, em algumas reuniões, e, assim, a gente vê que elas estão, assim, é como se elas estivessem flutuando, assim, sem saber o que realmente está acontecendo, mas a força delas e o grito delas é muito maior do que a dor, né? Elas pedem, elas gritam por socorro, porque elas vivem dentro da comunidade, são pessoas honestas e elas têm enfrentado essa violência há muito mais tempo, né? Porque eu nunca vivi numa comunidade e eu imagino, sim, o que a comunidade passa uma opressão muito maior, e eu vivi uma violência só na hora em que executaram meu sobrinho. Mas e elas que vivem essa violência a todo momento, constantemente, né? Fora a sociedade, que eu venho enfatizar mais uma vez, que é uma sociedade podre, que critica e julga demais. Eu penso assim, Mauro, a gente só pode, né, falar que sente a dor do outro se a gente passa pela mesma dor. Então, eu costumo dizer para todas as famílias do meu movimento, assim, que o Justiça por Almas, que nós viramos uma outra família. Nós perdemos o nossos e ganhamos uma outra família, porque a gente compactua da mesma dor, né? Claro que eu sou tia e eu entendo que a dor e a perca da minha irmã é muito maior e a perca de todas as mães do grupo é muito maior do que a minha. Eu falo para elas que às vezes eu fico mal, assim, tem dias que bate aquela depressão, aquela angústia, a gente só quer ficar na cama, chora. E a primeira coisa que me vem à cabeça, quando eu tenho esses baixos, assim, na vida, é o que a minha irmã sente. Se eu sinto esse mal-estar, essa coisa ruim, o que a minha irmã e essas mães sentem, né? Então, assim, eu penso que se a gente não compactua da mesma dor da pessoa, se a gente não pode falar que a gente se compadece ao ponto ao mesmo nível da dor, a gente também não pode criticar. Infelizmente, muitas famílias têm passado por essa agressão socialista, né, da sociedade, e é muito triste isso, é muito devastador as pessoas apontar e acusar. A gente teve pessoas aqui que falou que como 2 rapazes de menor estavam dirigindo um veículo, mas na verdade, desde o início das reportagens, já se falava que um tinha 20 anos e o outro tinha 16, não eram os 2 menores de idade que não podia ali estar dirigindo. O Ender tinha habilitação, ele era habilitado para fazer o que ele estava fazendo, né? E qual é o problema de um jovem, né, que estava ali num aniversário, numa comemoração de família, tomar uma cerveja? Se a mãe dele está ali do lado, está vendo que ele não está extrapolando e que ele está bebendo socialmente, que ele está só se descobrindo, porque é a fase que a gente se descobre, né? Que nem ela fala, ele não usava droga, ele não tinha vício. Era socialmente, no fim de semana, quando ele tinha a oportunidade de desfrutar daquilo que ele estava lutando, porque ele estava lutando para ter algo na vida. Ele estava suando dia a dia para poder conquistar e realizar os sonhos dele. Tá bom. Aide, olha, muito obrigado. Quem quiser acompanhar o movimento, então, @Justiça por Almas no Instagram, para acompanhar o movimento e a luta dessas mães e dessas famílias. Te agradeço demais tua disponibilidade, Aide. O espaço aqui é de vocês também. Sempre que quiser, você tem meu contato agora. É só chamar que a gente abre espaço para vocês. É uma prioridade para nós aqui do Manhã Brasil, do canal Jones Manuel.
Tá? Eu que agradeço, Mauro, por essa oportunidade, né, que apesar dela vir de uma dor tamanho que é imensurável, né, a gente ter esse espaço para poder falar, para poder mostrar a nossa realidade, e eu espero mesmo de verdade que através de tudo isso a gente consiga os nossos objetivos, que muita coisa mude dentro da nossa cidade, do nosso estado, principalmente porque está sendo muitas atrocidades, né, partindo do comando do secretário de Segurança e do governador do estado, e nas demais cidades pelo Brasil afora, né, que a gente também tem visto muitas atrocidades, e que juntas, né, todas essas famílias possam fazer a diferença para que essas famílias que nos apontam, que nos julgam hoje, não passem pelo que a gente tem passado. Porque quando a gente fala essa frase, a família fala assim, mas jamais eu vou passar por isso, porque eu não sou da periferia, porque o meu filho não fuma uma maconha, porque o meu filho não comete o crime. Mas eu também não sou e não era da periferia, o Anderbal também não era da periferia, e o Ilha Júnior, e eles foram executados. E assim, e nunca tiveram envolvimento com atos ilícitos nem nada. Então, é uma realidade que chegou na minha família, e eu jamais esperava passar por isso, né? Então, a nossa luta é para que essas famílias que muitas vezes hoje estão aqui apontando o dedo e condenando esses jovens, condenando essas mães pelos gritos que elas estão dando, pelo pedido de socorro, não venha sofrer essa atrocidade. Porque eu costumo dizer, Mauro, só para finalizar, os sonhos deles foram destruídos quando esses policiais os mataram, mas os nossos também foram, porque o nosso sorriso nunca mais é o mesmo, a nossa vontade de comer uma pizza não tem graça, a gente se sente muitas vezes culpado, você sai para ir comer uma pizza, ou sai para ir no aniversário, e você fica com aquele sentimento de culpa, de que aquela pessoa não está ali, e você não consegue mudar essa realidade. Inclusive, ontem, eu vi a irmã do Kelvin, ela fez uma postagem, assim, uma foto, em uma casa, e as crianças estavam na piscina. E ela fez no status de WhatsApp dela, e na legenda ela escreveu assim, eu até tento, mas não é a mesma coisa. E nunca mais será a mesma coisa. Pode passar o tempo que passar. As pessoas falam, vai passar o tempo, vai melhorar, não melhora. Eu falo para todas as famílias, gente, só piora. Porque é uma dor terrível e é tanta injustiça, e você vê isso acontecendo, e todas as vezes que a gente vê outra família passando pelo que a gente passou, é muito estarrecedor. É muito chocante, porque a gente sabe que aquela família vai passar todo aquele processo de julgamento da sociedade, toda aquela mentira que a polícia conta, vai passar por todo aquele processo que nós passamos. Então, é como se a gente estivesse perdendo naquele mesmo dia novamente. É muito difícil. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Amanhã eu vou assistir o Renato esteve com as mães aqui em Londrina. O Renato é um dos poucos que tem abraçado de verdade essa causa, é o Renato Freitas, nosso deputado estadual, e o Tadeu Venere como deputado federal. Tem realmente vindo a Londrina, feito agendas com o nosso movimento. Eu estive em Brasília em dezembro, junto com uma outra mãe, estive no gabinete do Tadeu Venere, nos acolheu, nos ajudou, e ele tem um assessor aqui junto, e tem um assessor do Renato também, que sempre está nos auxiliando e nos ajudando. E a gente precisa de mais pessoas assim, com essa mesma força, essa mesma garra. O Renato veio e nós saímos à rua, assim, e saiu ele fez algo inesperado, que estava fora da programação, mas que foi algo muito bom, assim, que foi fortalecedor para aquelas famílias que estavam ali naquele momento. Aide, força para vocês, um abraço a você, tua irmã, tua família, as famílias do Justiça por Almas. A gente vai estar junto sempre, tá bom? Obrigada, Mauro. Outro, tchau, tchau.